a casa de detenção, que já foi palco de acontecimentos trágicos, como a morte, em outubro de 92, de 111 presos durante uma rebelião, é a imagem mais perfeita e dramática do que é o sistema penitenciário brasileiro. O massacre do Carandiru foi um divisor de águas na política penitenciária do estado de São Paulo. Pela tragédia em si e também pela repercussão que ela trouxe no que diz respeito à violação de direitos humanos. As pessoas hoje nos presídios sofrem verdadeiras penas físicas, se alimentam mal, não têm direito à saúde, não têm direito muitas vezes nem ao banho de sol, a tudo que é prescrito como mínimo para garantir a dignidade da pessoa em situação de prisão. Elas ficam marcadas por toda a vida, deixam de ser seres humanos. E nós sabemos que nós temos um perfil de pessoas que vai lá para dentro. É o pobre e o negro da periferia. A gente está com quase 800 mil presos, já é o terceiro país em número absoluto de presos, e ao mesmo tempo a sensação de medo nas cidades continua grande. Eu peço para você que reconhece esse local como sua área de residência, como sua área de moradia ou de trabalho, permaneça dentro de casa agora. Com medo, moradores da região chamaram a polícia. A PM chegou e o homem foi detido. Bandido não tem medo de câmera, ele tem medo de bala! Essa naturalização da brutalidade, da violência, da morte, está na sociedade. Isso não está só na prisão. O penitenciário do Carandiru é o maior da América Latina. São 430 mil metros quadrados, onde funcionam a casa de detenção, as penitenciárias masculina e feminina, o Centro de Observação Criminológica e o Hospital Penitenciário. Contar a história dessas prisões é um pouco contar a história da relação com essas pessoas que a gente tem uma vontade, muitas vezes não dita, né, de inutilizar, basicamente, né, enfim, de desumanizar. Né. No século XIX começam a se estabelecer os grandes modelos penitenciários na América. Né. São modelos, a princípio, liberais, eles têm como principal objetivo trabalhar numa perspectiva utilitarista, de fazer o preso purgar uma falta cometida. Com o crescimento e com a expansão da zona urbana, a partir de 1830, 1840, vem então esse interesse de construir uma casa já um pouco afastada. Então ela é construída na Avenida Tiradentes, a chamada Casa de Correção. A construção era tão precária que não era raro, por exemplo, o preso fugir, os muros dessa penitenciária tombarem porque eram feitos de taipa. As intervenções do poder público elas só aconteciam quando a estrutura ameaçava a população livre. A casa de correção tinha quase 1.000 presos, ultrapassava em pelo menos 5 vezes a capacidade de encarceramento daquela instituição. Não tinha o menor interesse em estabelecer uma estrutura salutar para que esses presos tivessem condições mínimas de existência. No Código de 1890, o Brasil adere ao modelo progressivo irlandês, que é o modelo basicamente dividido em 4 fases. Uma primeira fase de reclusão absoluta, que pode durar até 2 anos. Você tem uma segunda fase de reclusão solitária à noite e trabalho coletivo durante o dia. Uma terceira fase de trabalho executados ao ar livre, que deveria ser feito em tese em colônias agrícolas. Na quarta fase é a fase justamente da liberdade condicional. Na penitenciária do Estado, a gente vê isso na prática. O que a gente chama hoje de Complexo do Carandiru começou em 1920, hoje praticamente está muito próximo ali da Estação Carandiru, Estação Santana da linha azul do metrô, mas naquela época era uma região bastante afastada, era uma antiga fazenda que o Estado comprou para transformar na penitenciária do Estado.
É um projeto suntuoso, capacidade para 1.200 presos, quer dizer, superava em muito a capacidade do projeto inicial da Casa de Correção. Existia todo um sistema de recompensa e punição. As oficinas eram extremamente bem organizadas, produzindo calçados, roupas, vassouras, tinha um trabalho de marcenaria. Havia toda uma perspectiva de punição que era muito no sentido de respeitar, em primeiro lugar, os presos, né? Fazer com que eles não tivessem condições de encarceramento inóspitas, inadequadas, insalubres. A ideia era fazer uma penitenciária que mostrasse que nós éramos um marco de civilização aqui nos trópicos. A penitenciária do Estado ela tem seus anos de glória, porque existe um controle muito rigoroso em relação ao volume de presos que vai para aquele lugar. Mas esse modelo ele começa a vazar água já nos anos 40. O Brasil passou por transformações sociais, políticas, econômicas, principalmente a partir dos anos 30, mas sobretudo dos anos 40 e 50, nós saímos de uma condição basicamente de um país agrário e a gente foi avançando num mundo cada vez mais urbanizado, cada vez mais industrializado, com todos os problemas decorrentes dessa nova configuração social. Então a gente vai ter, por exemplo, uma queda das condenações por homicídio e um crescimento das condenações por furto, roubo. O Brasil não fez acompanhar sua estrutura de justiça criminal para dar conta dessas modificações que foram aparecendo. Nos anos 40, você já tem movimentos dos presos mais bem organizados na penitenciária do Estado, se articulando em greves de fome, por exemplo. Eles começam a reservar as celas de isolamento, né, que não são celas comuns, para abrigar esses presos que, do ponto de vista do conhecimento prático, eram considerados incorrigíveis. Em 1948, você tem uma grande rebelião na casa de detenção. Os presos controlam o presídio, prendem o diretor do presídio, que era um militar, numa das celas, soltam os presos e trocam tiros com a força pública por 6 horas. Esses presos que se rebelam em São Paulo ou que fogem, etc., são transferidos para Anchieta. Esses presos chegam com um recado muito claro. Esses são intratáveis. Então, quando eles chegavam na ilha, eles eram colocados nas celas de isolamento e passavam fome durante 15 dias. Só que esses intratáveis conhecem o sistema talvez melhor que as autoridades que dirigem o sistema. E eles se articulam numa mega rebelião, que teve como resultado a fuga de 129 presos para São Paulo. A casa de detenção, no máximo, era para 3.200, 3.500 presos. Né? Então, menos de 20 anos, ela já começava a ter uma situação muito acima da sua própria capacidade. Nos anos 70, a gente tem uma mudança no campo econômico, uma reorganização das relações pessoais, das relações individuais. Todas essas mudanças, de certa forma, vão reconfigurar as percepções sobre o crime. A começar, por exemplo, de se colocar que o crime é muito mais de responsabilidade individual do que social. É lógico que nunca se descartou que os indivíduos têm, né, consciência do que estão fazendo, mas uma coisa é a gente colocar a mão mais pesada em cima das condições sociais, a outra é a gente dizer, ele escolheu esse caminho, é um problema dele. Quando a gente vê quem é a maior parte da população carcerária, talvez o primeiro contato com o aparato do Estado que elas têm é através do sistema penitenciário, né? Não foi através do sistema de saúde, não foi através do sistema de educação e nem de políticas de emprego.
praticamente fui criado no juizado de menor. Perdi minha adolescência praticamente preso, depois perdi minha juventude. O que me marcou foi o dia que nós chegamos no dia 3, lá no 9. Aí eu vi aqueles jovens de 19 anos, 20 anos, o jeito que eles estavam ali, que eles descobriram que naquele momento que eles não tinham maldade. Porque o crime é maldade. E tem muitos que vai lá pra dentro e não tem maldade. Eu, quando cheguei na cadeia, eu estava no lugar que eu nasci, no lugar que eu vivi. Eu já estava convivendo com aquilo lá. E eu precisava tirar isso de mim. Eu descobri por que eu nasci numa situação dessa, numa vida dessa. Se eu podia influenciar as pessoas, as coisas ruins, eu comecei a influenciar as coisas boas. O que me resgatou foi o Crick, que através dele eu me foquei no rap. Porque, tipo assim, mano, eu estava preso. Mas ele foi um cara que sempre me incentivou. Falou, mano, presta atenção. Você não é pra estar no crime não, mano. Você é pra estar cantando, cara. Não era nem pra você estar aqui. Comunidade carcerária. Família 2C. Ao cantar, eu vou lhe dizer, nada vai, nos deter. Determinação de raça nós temos, pra dar e mudar a noção do tempo. Nós tínhamos uma comunidade no setor que antigamente fazia bola, pregador, e aquilo ali ia ser nosso espaço cultural. Nós fazíamos vários ensaios com o nosso público e eram os presos. Nós ficávamos lá ensaiando, quando nós olhávamos, tava cheio. Tava lotado. E a gente ensaiando, mas um dia a gente falou, mano, vamos parar de cantar a música dos outros, vamos cantar só nossa. Mas de repente nós temos uma missão com um companheiro que sabe colocar as letras no local, com tudo direitinho, enquadrinhar ela e cantava também. Só que essa pessoa de repente ganha liberdade. Essa pessoa vai embora, com o nome de W.O. Como é que vai fazer? Será que ele vai comparecer? Ele passou a ser nossas pernas lá fora, passou a ser os nossos braços, as nossas vozes lá fora, até que conseguiu pra gente gravar. Nós precisávamos ir no estúdio lá em Santo André. Imagina, tinha uma ideia lá de que nós não podíamos ir, que a gente ia fugir. Né? Tinha essas ideias. Aí o seu Valdemar garantiu a segurança, com mais dois funcionários amigos nossos também. Dali pra frente abriu as portas pra gente sair. Minha família, mas eu sei que vou sair daqui um dia. Código de honra, essa é nossa voz. Comunidade carcerária, somos nós. Código de honra, essa é nossa voz. O nosso som é o hip hop, o rap é nossa voz. Foi momentos difíceis, né? Difíceis que eu passei ali e a família longe e as únicas pessoas que eu tinha eram os parceiros aqui, né? Na época, né? Eu não tinha visita, eu fui pro castigo, com doença, né? O corpo cheio de ferida. E eles, quando a visita deles chegava, eles iam lá e separavam uma bolacha, um açúcar, um café e levavam para mim, né? Aí teve uma época que eu voltei e expliquei a minha situação para eles. Pô, cara, não tá fácil, mano. Sem emprego, tá difícil, cara. A gente tá passando fome na rua, mano. Entendeu? O seu Valdemar tá ajudando com condução, né? E tá, graças a Deus a gente tá conseguindo, mas não tá fácil, Flavinho. E eles, cara, na outra semana, quando eu fui lá pra gente fazer o trabalho, o pessoal já tava com as alimentação, tudo lá pra me levar pra minha casa, pra minha família, né? Pra matar a nossa fome. Então isso aí é uma coisa que eu nunca vou esquecer. O metrô passa, itinerário Jabaquara, cortando a Cruzeiro, levando a esperança. Bateu na mente os tempos de criança, brincava com os manos de polícia e ladrão. O Dexter, ele chega lá ao finalzinho de 1998, ele chega no Carandiru, e aí dei toda a atenção a ele, que a gente já se conhecia da rua, e depois de 2 meses fomos morar junto, e aí foi quando resolvi abandonar o crime. Nós somos oportunizados através de um projeto chamado Talentos Aprisionados, da Sofia, né, Bisiliati, que levou a uma fita cassete nossa para uma gravadora, e essa gravadora, de bate-pronto, quis investir no nosso projeto.
Quem planta vento, colhe tempestade. Se ouvisse a coroa, não estaria atrás das grades. O juiz bateu o martelo, 14 de reclusão dentro desse inferno. Só agora sei o valor da liberdade. 1 minuto aqui é igual uma eternidade. Todos que entravam dentro da nossa cela, ele ia se deparar com o quê? Ele ia deparar com um monte de livros, ele ia deparar com um microfone, ele ia deparar com um caderno cheio de letras. Todos apoiaram a nossa iniciativa porque era uma iniciativa que, de certa forma, poderia ser o papel do Estado. Eu costumo dizer que, quando eu não conhecia o rap, eu era apenas mais um. Agora eu sou um a mais. Sofrimento, vale da sombra da morte. Nasci pobre, preto, pouca sorte. O sol se põe, escurece lentamente. Sou um herói, sou sobrevivente. Eu queria fazer um documentário sobre as prisões, que era um assunto que eu não conhecia nada. E quando eu entrei na casa de detenção, eu falei, gente, aqui tem tudo, representa muito bem assim, o que, né, todo o sistema penitenciário. E daí a gente decidiu focar no Carandiru. E daí quando a gente entrou, a gente resolveu pregar cartazes em todos os pavilhões que existiam. Quando a gente colocou no primeiro pavilhão, já tinha uma fila de 200 pessoas. A gente só podia dar o curso para 15 pessoas. Falei, mano, a gente tá no curso aí, a gente tem um poder na mão, vamos fazer um filme, tem que fazer um filme. Eu falei, é lógico, mano. O cara tá entrando com as câmeras, com os aparelhos, tudo aqui pra dentro, profissional. E a gente tem o poder de estar lá trocando a ideia com a rapa lá no fundo e vamos fazer um documentário, cara. A gente ensinou como é que se faz um sistema, né, básico assim, de produção. Tinha um que era muito bom para produção, para abrir, para conseguir as autorizações internas, para filmar as coisas. Cada um foi se encontrando numa coisa. Antes da gente filmar, a gente já tinha passado tudo, né? A gente foi porque a faxina é a que paga a boia, que é a alimentação para os presos. Antes da gente filmar, a gente passou para a faxina. Passava em guichê, e a faxina passou em guichê avisando. Ó, mano, os meninos vão começar a filmar aí, vai ter de gente filmando, então respeito total, quem não quiser aparecer, então sai da frente, então não fica moscando na galeria. Se estiver na galeria moscando lá com o celular, vendendo droga lá e tal, depois não vem falar nada não, mano. Quando eu fui olhar e montar o material, era tudo igual. Eu não sabia mais o que era nosso, o que era deles e tal. E isso foi muito bacana. É um filme feito com os presos, não sobre os presos, né? Foi um tabu bem quebrado, gente, do 7, do 5, foi feito um dia ali para filmar o 9. O 9 era um pavilhão muito difícil de ser filmado. É um pavilhão que você não via quase ninguém sorrir. E a gente, quando ia do 8 para lá, a gente já levava um pouquinho mais de alegria ali. Acho que o filme ele se realizou um pouco por mostrar o lado humano dos presos, né? Essa é uma carência muito grande também deles, do tipo, parece que eles são presos que deixaram de ter importância, né? Aqui é o inferno dentro da cidade grande, infelizmente. 14 pessoas em uma rapa aqui, ó. Apertada. Não tem condições nem de deitar direito, tem que revezar. Essa aglomeração de pessoas dentro das prisões acaba favorecendo condições insalubres, indignas e lugares inadequados para o cumprimento da pena. É uma forma de concentrar as pessoas que acabou influenciando o desfecho trágico que teve o Carandiru. Quando chegou lá em 92, logo no 1º de outubro, estava tendo uma confusão lá no 9, no dia 1º. Essa confusão, vários foram lá, encarregados foram lá trocar ideia para solucionar o problema. O problema ficou para ter o debate para o dia seguinte. Aí no dia seguinte o funcionário, que não deixou nenhum dos mais experientes lá conversar, que a confusão estava armada lá, trancou o pavilhão 8, trancou os outros pavilhões e o 9 ficou solto e correram lá para frente dizendo que os caras estavam tudo armados de revólver. Aí de repente tem um aviso que a tropa de choque está lá na Cruzeiro do Sul, que vai entrar. É lógico que quando tem um aviso que a tropa de choque está lá na Cruzeiro do Sul, todo mundo tira a roupa. O medo é constante. Daqui a pouco começou um montão de tiro, muito tiro. Muito tiro e gritaria, muito tiro. A minha cela era pertinho. E, nossa, tá matando gente, tem que dar um desespero.
Vocês vêm no 8, eu morava no segundo andar, na faxina do segundo andar, primeiro certo. Eles vêm ali. Por cima, né? É. E se eles vêm ali, eles vão matar a gente também. E a coisa estava feia lá no 9. Os presos foram comprovados que não estavam armados, porque na blitz você ficava pelado, de joelho, e todos esses aí foram mortos sem defesa nenhuma e sem ter nenhum tipo de ameaça para esses soldados que estavam fortemente armados, com colete. O sangue escorria pelas paredes. Eu me lembro dos corredores, os próprios detentos lavando, o que era absolutamente irregular, porque você estava desmontando uma cena do crime. É triste e vergonhoso o Brasil estar com esse número de maior genocídio da história prisional mundial e, vergonhosamente, ninguém ser responsabilizado por isso. Importante você punir quem mata 111 presos. Ah, não, você está defendendo os bandidos, os policiais estavam arriscando a vida, era uma rebelião, e sempre teve todo esse debate. Quem falava e criticava a omissão não estava defendendo o bandido, estava mostrando que poderia haver efeitos colaterais como os que aconteceram hoje. O que aconteceu depois disso? A principal facção do país foi formada com argumentos para juntar os presos e para os presos irem contra o sistema. O PCC é um dos filhos, né, dessa omissão do Estado. E esses matadores sempre foram uma minoria na polícia militar, mas evidentemente eles eram validados pela percepção das elites em relação à polícia. Em qualquer situação, as elites tinham um tratamento atencioso por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, naturalmente, esse massacre foi visto como mais um evento da guerra da polícia contra os sub-humanos. Isso revela uma tolerância muito grande por parte da população com a eliminação de sujeitos que são considerados não sujeitos, que são considerados não cidadãos. Talvez no Brasil a gente tenha algo mais acirrado, algo mais explícito, uma falta de reconhecimento de que você tem que superar os problemas que geram a criminalidade, né? E não simplesmente você desenvolver mecanismos de eliminação como forma de contenção da criminalidade. Existem fatores que levam o jovem para a vida do crime, que é a desigualdade social. Como que uma pessoa que não tem o mínimo, como que ela vai conseguir também educar? Porque o pai e a mãe precisam trabalhar, o filho fica exposto, né? E muitas vezes o amigo dos nossos filhos é o crime. Quem vai dar atenção para os nossos filhos é o crime. Aquela pessoa que fugiu ao contrato social, ela justamente tem que ser muito acolhida por aqueles que estão no contrato. Então ela não pode ficar à parte, ela tem que ficar dentro. E se ela escapou, é porque todos têm alguma responsabilidade nisso. Eu acho que há uma confusão, até no senso comum, entre culpabilizar e responsabilizar. A responsabilidade como sinônimo de culpa que tem que ser traduzida numa pena de sofrimento, ela não contribui para que a própria pessoa se sinta digna para fazer parte da sua responsabilização. Ela se sente responsável, mas injustamente punida. Você pode responsabilizar e, de fato, chamar a pessoa a pensar no que fez, com serviços à comunidade, com algum tipo de engajamento que mostre que ela é capaz de outras coisas. O rap me ensinou muita coisa e foi através do rap que hoje eu cheguei até aqui, né?
consegui um trabalho, graças a Deus trabalho, né? Sustento a minha família através do meu trabalho. Já vi uma mãe chorar, assim, a me abraçar chorando, porque o filho dela mudou porque me ouviu. Isso para mim é a recompensa do esforço. Então a gente vem fazendo esse trabalho social, visitando fundações, casas, colégios, orfanatos, né? E fazendo palestras e sempre passando a mensagem de recuperação, né? de salvação, que aquela pessoa ela errou, mas ela pode consertar o erro dela e recuperar e sair daquela dificuldade, daquela situação que ela se encontra. Que se a gente que errou, que também, né, passamos por vários julgamentos, várias dificuldades na vida, a gente conseguiu mudar de vida, ela também vai conseguir, ela também vai dar a volta por cima e vai mostrar para a sociedade que ela é capaz, né?